O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, está na CPI dos atos golpistas hoje como testemunha e também como investigado. Cid está usando um habeas corpus concedido pelo Supremo e até agora não respondeu a nenhuma das perguntas feitas pelos deputados e senadores. O tenente-coronel Mauro Cid chegou ao Senado usando a farda do Exército e com escolta militar. O ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro foi convocado pela CPI dos atos golpistas como testemunha, condição que obriga o depoente a comparecer e falar a verdade. E também como investigado. A defesa de Mauro Cid recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar impedir o depoimento. A ministra Carmen Lúcia determinou que o tenente-coronel comparecesse, mas com o direito de ficar em silêncio, pois não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Antes de ser questionado pelos parlamentares, Mauro Cid tinha direito a falar por 15 minutos, mas só usou 8. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro explicou como foi escolhido para o cargo. O ajudante de ordens é a única função de assessoria próxima ao presidente que não é objeto da sua própria escolha, sendo de responsabilidade das Forças Armadas selecionar e designar os militares que a desempenharão. Cid tentou mostrar a limitação da função e citou quais eram as suas tarefas e também o que não poderia fazer. Na prática, a função dos ajudantes de ordens consistia basicamente em um serviço de secretariado executivo do ex-presidente. Não estava na minha esfera de atribuições analisar propostas, projetos ou demandas trazidas pelos ministros de Estado, autoridades e demais apoiadores. Ou seja, não participávamos da atividade relativa à gestão pública. O tenente-coronel fez uma lista dos casos em que é investigado. Sou investigado pelo Poder Judiciário, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, até onde tenho conhecimento, em pelo menos 8 investigações criminais. E antecipou por que não iria responder às perguntas feitas na CPI. E sem qualquer intenção de desrespeitar Vossas Excelências e os trabalhos conduzidos por essa CPMI, considerando a minha inequívoca condição de investigado, por orientação da minha defesa e com base na ordem do habeas corpus 229 e 323, concedido em meu favor pelo Supremo Tribunal Federal, farei uso ao meu direito constitucional ao silêncio. 26 parlamentares se inscreveram para fazer perguntas ao tenente-coronel. A primeira a questionar foi a relatora, senadora Elisiane Gama, do PSD. Mas a resposta de Mauro Cid foi sempre a mesma. O senhor antecipou a saída da sua família do país 9 dias antes da sua saída junto com o presidente Bolsonaro para os Estados Unidos e, portanto, para isso, providenciou cartões de vacinação com dados falsos para toda a sua família no sistema Conect SUS. Eu pergunto ao senhor, o senhor confessa que solicitou essa inserção de dados falsos? Eu vou seguir a orientação da minha defesa técnica e, baseado no meu habeas corpus, permanecerei em silêncio. Mauro Cid está preso desde 3 de maio por suspeita de fraudes em cartões de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro, de parentes e auxiliares. Durante a operação, a Polícia Federal apreendeu o celular dele. No aparelho, a PF encontrou mensagens em tom golpista, trocadas entre Cid e o coronel do Exército Jean Lawande Júnior, sobre uma possível decretação de intervenção militar e sobre como evitar a posse do presidente eleito, Lula. Lawande Júnior já foi ouvido pela CPI no fim do mês passado e negou qualquer teor golpista nas mensagens. A relatora fez perguntas durante quase 1 hora. Quis saber, por exemplo, se o então presidente tinha conhecimento da fraude nos cartões de vacina, se Cid usava dinheiro em espécie para pagamentos de pessoas ligadas a Bolsonaro e se o ex-presidente usava o celular de Cid. Ela ouviu novamente que Cid não iria responder.